Ok, o elenco da Argentina para 2026 é assustador. Sério, a gente precisa falar com seriedade sobre o que a Argentina está construindo para 2026, porque esse time, essa versão da Albiceleste, não é normal. Os atuais campeões do mundo, os bicampeões seguidos da Copa América, a seleção que reescreveu a história do futebol sul-americano. E de algum jeito, eles estão ficando ainda mais fortes. Enquanto o mundo celebra a glória do passado, a Argentina está montando, silenciosamente, a seleção mais perigosa do planeta. E se você acha que eu estou exagerando, é porque você não tem prestado atenção. Esse é o time que está perseguindo a imortalidade. O time tentando fazer o que nenhuma seleção na história do futebol jamais conseguiu: ganhar Copas do Mundo seguidas e títulos continentais seguidos. A Espanha não conseguiu, o Brasil não conseguiu, nem os times lendários do Pelé fizeram isso. Mas a Argentina de 2026, eles têm algo diferente, algo assustador, uma mistura perfeita de campeões testados em batalha e talento jovem explosivo, tudo liderado pelo maior de todos os tempos na sua dança final. Vamos destrinchar exatamente por que essa Argentina não é normal, para entender por que a Argentina de 2026 é tão perigosa. A gente precisa falar sobre o que Lionel Scaloni construiu a partir do caos absoluto. Lembra da Rússia 2018? O desastre, a vergonha, o colapso que deixou o futebol argentino em ruínas. Scaloni chegou como um completo desconhecido, um técnico interino, uma aposta, um último recurso. E a partir dessa incerteza, ele construiu um império. Ele deu nova vida a Di Maria, Otamendi e Depou. Ele trouxe de volta o alegria do Messi e descobriu nomes que eram invisíveis para todo mundo: Dibu Martínez, Cuti Román, Lisandro Martínez, Enzo Fernandes, Alex McAllister, Julián Álvares. Primeiro veio a Copa América de 2021 no Maracanã, encerrando um jejum de 28 anos e dando ao Messi seu primeiro título com a seleção principal. Depois veio a finalíssima em Wembley, um brutal 3-0 demolindo a Itália. E então, a joia da coroa, Qatar 2022, a final de Copa do Mundo mais dramática da história. Mas aqui está o que torna eles assustadores. Eles não pararam por aí. Em 2024, eles reconquistaram a América do Sul de novo, vencendo mais uma Copa com o heroísmo do Lautaro na prorrogação. Mas a parte mais assustadora, eles não ficaram congelados na glória do passado. Eles evoluíram, eles se modernizaram, eles injetaram sangue novo numa dinastia que já sabia como ganhar tudo. Nico Paz, Alejandro Garnacho, Thiago Almada, Valentim Carbone, uma nova onda de talento, reforçando uma base que ainda é liderada por Lionel Messi. A Argentina tem apenas um objetivo restante: o futebol completo. E o elenco de 2026 não é normal. Vamos falar de números, porque o domínio da Argentina não é só impressionante, é histórico. Sob o comando do Scaloni, esse time produziu uma sequência de 36 jogos invictos, a mais longa da história da Argentina, superando o ciclo lendário dos anos 1990, que ficou intocado por décadas. Nas eliminatórias da Copa do Mundo, eles têm sido imparáveis, 25 jogos seguidos sem derrota. A terceira maior sequência na história das eliminatórias. E quando essa sequência finalmente acabou, eles imediatamente quebraram outro recorde: 11 jogos seguidos fora de casa sem perder. Mas é aqui que fica assustador. Eles começaram a vencer em lugares onde a Argentina sofreu por décadas. Eles venceram na Bolívia depois de 15 anos, no Peru depois de 16, na Venezuela depois de 14, no Uruguai depois de 12. E então veio 25 de março de 2025, o dia em que a Argentina marcou 4 gols contra o Brasil pela primeira vez na história das eliminatórias da Copa do Mundo. Um 4-1 no Monumental que garantiu a classificação antecipada e mandou um recado para o mundo inteiro: isso não é só um time que vence, isso é um time que quebra toda barreira que aparece na frente. Um time que reescreve as regras do futebol
sul-americano e, defensivamente, pela primeira vez na história, a Argentina completou 3 partidas seguidas de eliminatórias fora de casa sem sofrer um único gol. Um muro ancorado por Dibu Martínez e Cuti Romero, que os adversários simplesmente não conseguem atravessar. Mas estatística não ganha a Copa do Mundo. Mentalidade ganha. E essa Argentina forjou um coração inquebrável. Pense no Dibu Martínez, o imperador dos pênaltis, que entra na cabeça dos adversários antes mesmo de eles chutarem. O homem que fez aquela defesa impossível contra o Kolo Muani no último segundo da final da Copa do Mundo. Pense no Cuti Romero, que entrou para neutralizar o Mbappé no maior jogo da vida dele. Ou o Montiel, batendo o pênalti, que encerrou 36 anos de espera, com a nação inteira nos ombros. Di Maria, marcando em toda a final, como se tivesse nascido para os maiores palcos. Lautaro Martínez, decidindo na prorrogação, quando mais importava. McAllister, Depor, Enzo Fernandes destruindo o Brasil. A Argentina não só ganhou troféus, eles construíram um time de capitães, líderes que morreriam pelo escudo. E acima de todos está Lionel Messi, 196 jogos, 115 gols. A alma da escalineta, o homem que finalmente conquistou seu destino no Brasil. E agora quer escrever mais um capítulo lendário. Esse núcleo de campeões tem uma missão final, o bicampeonato. A conquista que nenhuma seleção jamais conseguiu. E eles têm elenco para isso. Agora, vamos destrinchar o elenco real de 2026, posição por posição, porque é aqui que a Argentina fica realmente assustadora. Emiliano Martínez, 34 anos, entra como o número 1 indiscutível. Ele viveu entre o céu e o inferno a temporada inteira com o Aston Villa. Mas, com a camisa da Argentina, ele se torna inquebrável. E em disputas de pênaltis, não existe ninguém melhor no futebol mundial. Ele é o maior pegador de pênaltis vivo. Na defesa, Coutinho é o melhor zagueiro de toda a região da Conmebol. Aos 28, ele é um monstro nos duelos, um líder na linha de trás e a definição de timing perfeito. Ele sabe exatamente quando dar o carrinho, quando pressionar, quando esperar. E o resultado é sempre o mesmo, ele ganha a bola. Otamendi segue sendo uma opção confiável graças à experiência e liderança. Tagliafico traz segurança e altíssima consciência defensiva. E Nahuel Mourinho, na lateral direita, agora com 29, chega em grande forma pelo Atlético de Madrid, conhecido pela projeção, mas sustentado por disciplina defensiva. O meio-campo é onde o ritmo da Argentina começa e termina. E Enzo Fernandes é a máquina que faz tudo funcionar. Não é mais o mais jovem do grupo. O meia do Chelsea chega mais completo, mais maduro e mais perigoso. Tecnicamente, ele é um dos camisas 8 mais talentosos rumo à Copa do Mundo. Passes longos de elite, ótimo controle de ritmo e agora mais poder de finalização. O gol dele contra o Brasil mostrou tudo. Ele conduziu do meio com autoridade, atacou o corredor interno, combinou com Julian e Depou, ficou flutuando dentro da área e finalizou com precisão impiedosa. A capacidade dele de aparecer exatamente onde o perigo nasce é nível mundial. Alexis McAllister é o equilíbrio perfeito. Um meio-campista do Liverpool na melhor fase da carreira, com chute de média distância, melhorado e instinto de gol de elite. Ele entende espaço melhor do que quase qualquer um no elenco e aparece entre linhas com timing impecável. E aí tem Rodrigo de Paul, o coração, o guerreiro que nunca para de correr. Agora, no Inter Miami, ele segue intocável no 11 do Scaloni por causa da intensidade, da recuperação de bola e da liderança. Na frente, Julián Álvares será o camisa 9 da Argentina sem debate. A evolução dele no Atlético de Madrid tem sido absurda. Agora especialista em falta, um atacante híbrido capaz de ocupar qualquer zona ofensiva e um dos centroavantes mais inteligentes da Europa. O movimento dele na área, sempre na beirada da linha do impedimento, o torna letal. A capacidade de jogar como ponta, centroavante ou segundo atacante dá ao Scaloni uma flexibilidade tática enorme. E aí tem Lionel Messi,
Quem acha que o Messi, de 38 anos, é menos perigoso do que em 2022 está simplesmente errado. Messi está tendo uma temporada com 70 participações em gols, 44 gols e 26 assistências, liderando a MLS em gols com 35, em assistências com 21 e ainda quebrando recordes mundiais. O drible dele continua letal, o chute de longa distância intacto, a tomada de decisão a melhor do mundo. Messi chega a 2026 em forma extraordinária, pronto para sua dança final. Mas aqui está a arma secreta: o sangue jovem. Thiago Almada virou uma das revelações do ciclo. O gol dele contra o Uruguai, a assistência para o Álvares contra o Chile, o empate no fim contra a Colômbia renderam a ele grandes ovacionadas. Desde que se mudou para a Europa com o Atlético de Madrid, ele entrou em outro ritmo e o Scaloni recompensou. Nas eliminatórias recentes, só Julián Álvares participou de mais gols do que Almada. Nico Paz trai técnica elegante, controle orientado e um chute de longa distância estrondoso. Alejandro Garnacho oferece agilidade, drible em espaços curtos e o passe final de um grande criador. Valentim Carbone adiciona técnica afiada e explosão criativa. Isso não é um time que depende só da glória do passado. É uma mistura perfeita de campeões que sabem vencer e jovens leões famintos para se provar. Então, o que tudo isso significa para 2026? A Argentina entra na Copa do Mundo com o elenco mais profundo das Américas, o melhor goleiro pegador de pênaltis do planeta, o melhor criador da sua era, uma das defesas mais fortes do torneio, um meio-campo dinâmico e uma linha de ataque cheia de gols, intensidade e inteligência. Eles não estão chegando para participar, eles estão chegando para dominar. A Copa do Mundo de 2026 será histórica. 48 seleções, 3 países sede, Estados Unidos, México e Canadá. E será a grande despedida do Messi, seu último capítulo com as listras azul e branca. Mas desta vez, diferente de 2022, ele não está carregando o time nas costas. Ele está liderando uma super seleção, um time construído ao gosto dele. Jogadores que talvez nem sempre brilhem em seus clubes, mas se transformam no momento em que vestem a camisa da Argentina. Se eles se mantiverem saudáveis, se mantiverem essa forma, a Argentina é favorita clara para brigar por a finalíssima de 2026, a Copa do Mundo de 2026, títulos continentais seguidos, Copas do Mundo seguidas, o que nenhuma seleção na história jamais conseguiu. A Espanha tentou e falhou, o Brasil tentou e falhou, a Alemanha tentou e falhou, mas esta Argentina, eles têm a mentalidade, eles têm o talento, eles têm o sistema, eles têm a lenda liderando. Há algo poético nesse momento, algo quase mítico. A Argentina chegou ao Catar 2022 como um time buscando redenção. Agora chega a 2026 como um time buscando imortalidade. A geração que encerrou 28 anos de sofrimento, a geração que deu ao Messi sua Copa do Mundo, a geração que quebrou todos os recordes sul-americanos. Agora eles querem cravar o legado como a maior seleção de todos os tempos. E com Messi aos 38, preparando sua dança final, cercado pelo elenco mais forte que a Argentina já montou, isso não é só sobre ganhar mais um troféu. Isso é sobre destino. Isso é sobre um time que reescreveu a história uma vez e agora quer fazer de novo. Isso é sobre provar que dinastias não apenas sobrevivem, elas evoluem. A seleção argentina de 2026 não é normal, é aterrorizante. Eles são um time de campeões, líderes e lendas, reforçado pelo melhor talento jovem da América do Sul, todos unidos por uma missão. E o mundo está prestes a descobrir por que você nunca deve apostar contra a Argentina.